Graça e paz, queridos. É uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Luiz e toda a equipe de presbíteros da igreja por nos dar esta oportunidade de estar aqui neste momento bem festivo da igreja. Dá para perceber claramente uma grande emoção, um momento de muita alegria, e fazer parte deste momento, de escrever um novo capítulo na história do pastor Luiz é algo que nos alegra muito, alegra o nosso coração. Quero cumprimentar a todos os meus irmãos da Igreja Vida, aos membros desta igreja, pastores, visitantes, louvar a Deus pela sua vida. Gostaríamos de meditar no livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3. Capítulo 3, versos de 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Gostaria só de, numa questão de honra, mencionar que estão presentes lá da Igreja Vida, o pastor Ari, pode ficar em pé, pastor, e o presbítero Ademar, o presbítero Gilson, pode ficar em pé, o Charles também está aí, presbítero Charles, e uma boa parte de Luiz Fernando também, presbítero Luiz Fernando, e uma boa parte de líderes da igreja estão aqui presentes para honrar este momento e a vida do pastor Luiz e família. Então o texto diz: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti por este momento, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos reflexos diante do Senhor, a nossa boca, e queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor fale através de nós. Queremos humildemente declarar a nossa absoluta dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é uma fala nova quando nós dizemos que vivemos um tempo novo. Uma das grandes características da pós-modernidade é a mudança muito rápida de todas as coisas. A tecnologia especialmente nos põe numa transformação que quase que há 3, 4 meses nós temos mudanças extraordinárias nas mais diversas áreas da ciência, da tecnologia, da informação e da vida prática. Recebi um zap hoje que reflete um pouco desta minha fala e eu gostaria de ler para vocês. Diz assim, em 1998, eu cortei o zap, só para colocar os assuntos que me interessavam. A Kodak tinha 170 mil funcionários e vendia 85% do papel fotográfico utilizado no mundo. Em apenas 3 anos, o seu modelo de negócio foi extinto e a empresa desapareceu. A taxa de inovação é cada vez mais acelerada e as futuras transformações serão muito mais rápidas que as ocasiões no passado. Novos softwares vão impactar a maioria dos negócios e nenhuma área de atividade estará salvo das mudanças que virão. Algumas delas já estão acontecendo
e sinalizam o que teremos pela frente. O Uber é apenas uma ferramenta de software e não possui um carro sequer. No entanto, constitui a maior empresa de táxi do mundo. A Airbnb é o maior grupo hoteleiro do planeta sem deter a propriedade de uma única unidade de hospedagem. Em 10 anos, a impressora A3D de menor custo reduziu o preço de $18 mil para $400 e tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as grandes empresas de calçados já começaram a imprimir sapatos em 3D. Aqui é apenas uma pequena informação do que vem celeremente mudando e transformando a vida pós-moderna. Mas apesar de nós viver numa mudança contínua, vermos as coisas impressionantemente sendo transformadas, inclusive afetando nossos valores morais, sociais, éticos e espirituais, há uma coisa que nunca muda: é a palavra de Deus. Jesus já nos dizia que passaria o céu e a terra, mas a sua palavra jamais passaria. O texto que nós lemos vem refletir exatamente isto. E não é num contexto como nós estamos vivendo. Paulo, como todos sabem, além de ser um extraordinário evangelista, o maior evangelista do Evangelho de Jesus, depois do próprio Jesus, o que escreveu a maioria das cartas, portanto, fundadores de diversas igrejas. Quando ele escreve a primeira carta, ele está solto por um tempo, ele esteve preso algumas vezes por servir a Jesus com fidelidade, e agora na segunda carta, ele está escrevendo já rendido, já sente no coração, o Senhor já lhe ministra o coração que ele não sairá da prisão. E se observarmos os conceitos, os ensinos, a motivação em que a primeira carta é escrita, nós vemos um outro Paulo. Aqui é um Paulo em despedida. E aí ele orienta o seu filho Timóteo em alguns valores especiais. E nesse capítulo 3, especialmente nesses versos, Paulo quer reforçar a ideia de Timóteo permanecer fiel naquilo em que ele foi aprendido, aquilo que ele aprendeu das Sagradas Escrituras, e ele menciona desde a infância. E eu quero pensar neste texto, irmãos, com vocês, um pouquinho sobre a ideia de permanecer naquilo que aprendemos. Quem permanece naquilo que aprende, em primeiro lugar, está falando de raízes espirituais bem firmadas. Raízes espirituais bem firmadas. Fala de um homem, fala de um pastor, fala de um líder, fala de uma mulher, fala de uma pessoa cujos valores estão bem sustentados, estão bem firmados. Foi bem ensinado, assimilou o ensino está arraigado no seu coração. Portanto, permanecer naquilo que aprendemos vai falar de alguém que tem suas raízes bem firmadas, e é Jesus quem vai ministrar isto ao nosso coração, quando ele diz em Lucas 6, 47 e 48, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Portanto, um homem que permanece nos valores em que ele foi firmado, é um homem que anda com sua base sustentada na rocha que é Jesus Cristo. A sua história é toda contada debaixo da rocha que é Jesus Cristo. Ele se mantém sobre esta rocha,
sua vida, sua história, seus valores, seus princípios estão sustentados na palavra de Deus. Nós podemos dizer que raízes espirituais bem firmadas, para ter fundamentos sólidos, quando sua fé pessoal, seus conhecimentos bíblicos forem confrontados por ensinamentos falsos, por uma graça barata, por um evangelho medíocre, sem preço, sem custo e sem renúncia, é fundamental. Hoje estamos vivendo um evangelho da prosperidade, um evangelho da liberdade, um evangelho sem preço, e se nós não temos raízes fundamentadas na palavra, nós ficamos totalmente perdidos, desorientados, dizendo quem está certo, quem é correto. Estão todos de Bíblia aberta, mas me parece que é possível a você, a mim, ao pastor Luiz, pastor que vocês buscaram de Deus e trouxe para este lugar, entender com clareza que a palavra de Deus interpreta a si mesmo, e nós não podemos pegar textos isolados para fazer as nossas mensagens e as nossas teologias. A palavra de Deus se interpreta pela palavra de Deus, e nela nós fundamentamos a nossa fé, nela nós fundamentamos os nossos valores, nela nós fundamentamos a nossa caminhada, nela nós fundamentamos a nossa fé, nela nós fundamentamos a nossa carreira cristã, nela nós fundamentamos a vida eterna, a vida pós-morte, está fundamentado na palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe fé, não existe vida eterna, não existe Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Portanto, raízes espirituais bem firmados, meus irmãos, é necessário que nós possamos conduzir o rebanho fundamentado nesta palavra viva, para suportar não só esse contraste, esse contrassenso em relação à interpretação da palavra de Deus, mas também para combater o bom combate da vida, da luta, das dificuldades, estes falsos ensinos que chegam para nós com cheiro de coisa certa, como também os maledicentes, os faladores, como Himeneu, Fileto e outros, que a palavra de Deus vai dizer. Raízes espirituais bem firmada, caro pastor Luiz, para ter firmeza da fidelidade da palavra de Deus, que você tanto preza e tanto cuida. Quando pressionado pelas mudanças, pelas novas descobertas científicas, que até mencionamos algumas delas, e o próprio conhecimento humano, pelas questões éticas e morais desenfreadas que a sociedade moderna tem vivido, firmeza na palavra de Deus. Luiz Francisco de Oliveira é um homem de origem muito simples, vários filhos na casa. Seu pai não era um homem cristão e também não tinha muito a ver com a fé cristã, os seus valores, mas mesmo assim em sua casa, Luiz Francisco de Oliveira conheceu valores que ajudaram a formar seu caráter e o seu perfil de homem lá na frente. Já bem cedo, sua mãe lhe permitiu conhecer a escola bíblica dominical, e ele frequentou uma pequena escola bíblica dominical de uma igreja presbiteriana em sua cidade natal. Aos 15 anos experimentou a salvação em Jesus Cristo. Pouco tempo depois, estava fazendo seminário Betel brasileiro, em João Pessoa. Vida de luta, vida difícil, vida que não foi fácil, vida em que muitos momentos ele foi confrontado e tentado a parar, porque lhe faltava recurso, lhe faltava dinheiro, lhe faltava mantenedor, lhe faltava ajudador. Contou com a colaboração do Espírito Santo de Deus
mas também contou com o apoio, com a ajuda de amigos e da própria liderança. Hoje esse homem é o pastor Luiz, mas teve sua história fundamentada a partir da experiência com Deus aos 15 anos. Talvez o lugar de sua maior aperfeiçoamento, aonde a roda girou de maneira muito forte, foi no tempo de seminário. De lá saiu um homem burilado, um homem que cria na palavra e perseverava na palavra, porque aprendeu naquela escola os valores, os fundamentos, a importância de ser firme na palavra de Deus. Hoje nós temos um homem que você não vai ver ele arqueando, circulando por um lado e outro, no que diz respeito aos princípios da palavra. Você o verá sempre muito firme, porque suas bases estão desde cedo fundamentado na palavra de Deus. Em segundo lugar, permanecer naquilo que aprendemos tem a ver, queridos, com dois aspectos do próprio texto. O primeiro aspecto é que perseverar tem a ideia de permanecer tenazmente, firmemente nas verdades que nós aprendemos. Então não é só aprender, não só é ouvir, não é só é ensinar, mas é perseverar firmemente, é permanecer firmemente nas bases, nos ensinos que nós recebemos do Senhor Jesus. Paulo lança a mão da origem do tempo do Timóteo, quando diz: você sabe que você aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância, e como bem as recebeu de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. E aí ele está mencionando um tempo em que o Timóteo estava recebendo os ensinos das Sagradas Escrituras, mas ainda sem conhecer a Jesus, ainda vivendo o Antigo Testamento, ele já estava sendo fundamentado na palavra de Deus. Desde cedo, o menino Timóteo aprendeu a fundamentar a sua história. Depois, seu pai, não conhecemos a sua história, possivelmente era um grego, mas sua mãe e sua avó se converteram ao Senhor, e Timóteo torna-se um seguidor de Jesus a partir de um encontro com Paulo, e não só um seguidor de Jesus, se torna um dos discípulos mais importantes do ministério de Paulo. Alguém que é tocado, falado e referenciado diversas vezes. Nesta carta que Paulo escreve, ele termina, ele pede a Timóteo para vir correndo, para trazer algumas coisas, e pede a Timóteo para vir com urgência, porque ele desejava ver o Timóteo antes de partir para a eternidade. Ele sabia que o seu julgamento já estava marcado, pré-determinado, e ele queria ver este filho amado na fé. Então fala de nós perseverarmos firmemente na palavra de Deus. Somos continuamente, diariamente, testados em nossa fé. Somos regularmente atacados em nossos valores. Somos convidados por todos os meios ao nosso redor a nós nos afastarmos da palavra de Deus, dos nossos valores, dos ensinos. O texto quando diz foste inteirado, ele tem a ideia de firme convicção, certeza completa. Paulo está ministrando ao coração dele que Timóteo foi um homem fundamentado em valores
e por isso ele tinha condições de enfrentar, inclusive, um momento de alta perseguição. Eles estavam vivendo no governo de Nero, e havia uma grande perseguição sobre a igreja, e é por isso que lá no capítulo 1, a partir do verso 6, que Paulo vai dizer para o Timóteo: meu filho, lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O pastor Luiz é o homem que Deus colocou em nosso meio, colocou agora no meio desta comunidade, para ajudar vocês na caminhada, para cuidar de vocês, para fazer de vocês valentes vencedores, pessoas que andem com Deus e façam a sua fé, firmem a sua fé no poder de Deus. Nós somos chamados, todos nós praticamente temos celular, e todos nós temos uma Bíblia baixada no celular. Se nós observarmos, nós olhamos o Zap, nós olhamos o Face, nós olhamos o Instagram, e nós olhamos o SMS, mas não olhamos a palavra de Deus. Raízes firmadas nos fazem lembrar de que a palavra de Deus é primazia na nossa vida. A igreja moderna está se perdendo, porque ela tem a Bíblia na mão, mas não a tem no coração. Seu pastor não fará nada sozinho, se você não andar com ele, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em último lugar, permanecer na fé, queridos, tem a ver com aprofundar o conhecimento. Permanece no que você aprende, mas não estagna, não paralisa, não fica no nível que você está. Nós sabemos que a palavra de Deus é dinâmica, Deus é dinâmico, Jesus é dinâmico, o Espírito é dinâmico, e Ele espera que cada um de nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle todos os dias. Eu acho que ninguém gostaria de ter filhos em sua casa e esses filhos não crescerem. Todo pai que já teve essa experiência de ter um filho, uma filha, e esse filho não cresce, ele corre logo para o médico. Então o Senhor espera que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, da sua palavra. Ele espera que nós nos envolvamos, que nós busquemos esta palavra, que nós nos aprofundemos, que nós descubramos esta palavra, e nós tenhamos novas experiências. A nossa vida cristã não fique paralisada num degrau, numa etapa. Nós somos chamados pelo Senhor a aprofundar, a afundar a nossa fé, a termos experiências cada vez mais profundas na nossa relação com Jesus. Ou nós nos enchemos da palavra, ou o mundo nos encherá dos prazeres da carne. Ou nós nos enchemos do Espírito, ou o mundo tomará todos os prazeres que encontramos em Jesus. Então permanecer tem a ver com fundamentar, tem a ver com estar com a nossa vida cada vez mais crescendo na palavra de Deus. Às vezes eu fico olhando para mim, e eu começo a me examinar, e eu começo a olhar e dizer: meu Deus, eu nos últimos 2 meses eu mudei alguma coisa? Meu Deus, neste último culto, eu ouvi a tua palavra, algo falou ao meu coração. Meu Deus, nesta semana, na reunião da célula, nós falamos isso. Meu Deus, será que esta noite o Espírito Santo do Senhor foi dinâmico, tocou em mim?
e eu vou sair daqui com uma proposta nova, melhor, de viver mais com Deus e menos com o mundo. Somos chamados. Jesus diz para os religiosos e serve para nós em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Hebreus 4,12 vai dizer que esta palavra, a gente precisa aprofundar nela, porque ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, quem permanece na palavra de Deus é firme em suas convicções, cresce e se aprofunda cada vez mais no conhecimento e no relacionamento com Deus. É no aprofundamento da palavra de Deus que as mais ricas revelações do texto sagrado vai se tornando cada vez mais fácil, mais simples, mais compreensível e mais pronto para nos dedicarmos e crescermos nela. Nós cremos, pastor Luiz, que você é um homem fundamentado na palavra. Nós vivemos com o irmão e sabemos disto. E esperamos firmemente que mais do que nunca a palavra continuará sendo o seu livro de cabeceira, o livro que sustenta a igreja, o povo de Deus. Às vezes nos encontramos com pessoas cristãs, evangélicas, e elas dizem: li 10 livros este ano, li 5 livros, li 8 livros este ano, mas não leu nem o Novo Testamento. Aprofundar na palavra de Deus tem a ver com meditar, ruminar, ler, estudar, ser amigo dela, fazer dela o nosso livro da fé, o nosso livro da caminhada. Há crentes e crentes, há líderes e líderes, e também há pastores e pastores, mas só prevalecem, só permanecem, só vencem, só deixam um legado, uma herança, uma história construída, os que permanecem fiéis à palavra de Deus. A Bíblia e a história está cheia de heróis da fé. Não só Hebreus 11 é o nosso livro de heróis da fé, mas nós vamos contemplar a história e vamos ver desde os pais da igreja até os dias de hoje, pessoas que nós olhamos para elas e dizemos: esta eu posso seguir, nele eu posso confiar, vejo Deus na vida dele. É um homem esforçado, é uma mulher séria, é uma pessoa de Deus. Claro que não estamos falando de uma pessoa perfeita, estamos falando de pessoas que se parecem com Jesus. E olhamos para elas, a despeito dos seus defeitos, suas falhas, Jesus continua brilhando em sua vida. Que o Senhor Deus possa abençoar esta igreja, abençoar você, pastor Luiz, nesta nova caminhada, neste novo desafio, neste novo projeto. Tudo se fez novo para você de repente. Toda uma história a ser feita de uma maneira absolutamente diferente da que você construiu lá em Timbaúba, aqui na Serra, na Igreja Evangélica Vida, e agora nesta nova experiência. Lá foi um curto período, mas você cresceu, aprendeu a ser filho. Aqui na Igreja Vida foi um período longo, e você cresceu e aprendeu que
as convicções bíblicas continuam sendo a razão de nossa fé em Jesus. Nesta nova caminhada não será diferente. Permanece naquilo que aprendeste. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E seja esta palavra uma palavra de encorajamento para todos nós. Permanecer naquilo que aprendemos. Amém? Quero convidar o pastor Luiz para vir à frente com sua família. Quero convidar os presbíteros da igreja local. E quero convidar os pastores aqui presentes, que foram convidados pelo pastor Luiz, pelos familiares da igreja. Vocês poderiam vir aqui à frente. Quem recebeu, os pastores poderiam ficar por trás deles, por favor, como uma espécie de apoio. Quem recebeu o convite para este momento do pastor Luiz, viu que ele usou Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Como disse na mensagem, há pastores e há pastores, há líderes e há líderes. Há pastores dinâmicos, pastores com uma capacidade de levar a igreja a crescer, com determinadas características de empreendimento que faz da sua igreja uma empresa e ela prospera enormemente. Mas muitos desses homens não são homens segundo o coração de Deus. Não estou aqui mencionando ninguém indiretamente. Estou falando uma palavra absolutamente isenta. Há pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiam com amor, com zelo e com dedicação. E há pastores que fazem de suas ovelhas o lugar da exploração. Faz das suas ovelhas um bode, um cabrito. A ovelha, ela foi criada para gerar a lã. O pastor cuidava da ovelha e retirava sua lã e dava a vida por aquela ovelha. Ele criava uma relação de amor com esta ovelha, estas ovelhas que ele cuidava. Ele se entregava por elas. Portanto, nós temos na figura do pastor e da ovelha o modelo do pastoreio. Alguém que ama o Senhor e expressa o seu amor no cuidado para com as ovelhas. Pastor Luiz é este homem que Deus colocou aqui para cuidar do rebanho, tornar esta cidade uma cidade conhecida por crentes que levam a Deus a sério, crentes que amam o Senhor, crentes que são modelo no seu trabalho, nos seus momentos de lazeres, dentro de sua casa. Pessoas que serão ditas com clareza na cidade que fazem parte da comunidade Espaço da Graça. Pessoas cuja vida lembrarão que Jesus é o Senhor e que estão sendo cuidados com amor, com carinho, com disciplina, com cajado na mão, tratando, arrancando os espinhos, os carrapichos, as influências do mundo,
mas carregando no colo quando precisa. Aqui temos um homem e a sua casa dedicados neste cuidado. É um homem dinâmico, é um homem firmado na palavra, é um homem crente, é um homem piedoso, mas é um homem comum. É um homem que não pode ser endeusado, mas é um homem que não pode ser desrespeitado. Mesmo nos seus erros, deve e precisa ser confrontado, mas com respeito. Quem ama, confronta com respeito e com amor. Não vai fazer a obra sozinho, não vai fazer a obra com seus presbíteros sozinho, não vai fazer a obra com sua esposa e seus filhos. Ele vai fazer a obra com a igreja, com a comunidade, Espaço da Graça. Você não só está recebendo um novo pastor, mas você está recebendo uma nova mentalidade de vida cristã. Um novo modelo de se conduzir como crente no seu dia a dia. Um novo modelo de ser cristão na sua igreja. Costumamos muito falar que temos criado uma igreja que nos leva a olhar para o umbigo. Uma igreja que se assenta e diz assim: me alimenta. E aí vem o pastor, prega uma mensagem extraordinária, te alimenta e você vai feliz para casa. A partir destes momentos agora, e na medida que ele for tomando pé, recebendo de Deus a revelação e a direção para cuidar deste rebanho, você vai participar das atividades da igreja, vai se alimentar e vai ser desafiado a praticar. Isso faz a diferença. Amém? Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, pela sua esposa Vanusa, que também não é a esposa do pastor. É uma mulher comum. A esposa do pastor não é pastora, ela é esposa do pastor. Ela vai desenvolver os talentos dela. Se ela tiver o dom pastoral, ela vai pastorear por causa do dom pastoral, e não porque é esposa do pastor. Então, pastora, a senhora tem que estar lá na frente, corre lá. Não, ela vai ficar lá na frente se ela tem esta designação, este chamado, este talento, este dom. Pastor, não tem professora lá no departamento infantil, corre lá. Não, ela não é obrigada a cobrir todos os erros, todas as falhas, todos os lugares, espaços que numa igreja em crescimento acontece. Ela precisa ser respeitada nos seus talentos, nas suas habilidades. Nunca digam para esses dois meninos, essa mocinha e este menino: você tem que fazer assim, assim, porque você é filho do pastor. Nunca digam isso. Se os seus filhos têm direito de errar, eles também têm. Não deveriam, mas têm. Como os seus também não deveriam. Mas quando erram, você pede que o pastor cuide com amor, que o líder do ministério dele trate com carinho, não é isso? Então, quando eles errarem, não aponte o dedo para eles e nem os lembre que eles são filhos do pastor. Lembrem que eles são crentes e precisam ser ajudados como você quer que os seus sejam ajudados. Nós queremos pedir ao presbítero Joca para dar ao pastor Luiz as honras do pastor titular da igreja.
Meus amados, quando nós recebemos a incumbência de trazer uma palavra num momento tão importante como esse, um momento, eu creio, importante não somente na vida da comunidade Espaço da Graça, mas um momento importante também na vida ministerial do pastor, na vida da família do pastor. E quando a gente recebe, tem uma oportunidade de fazer isso, a gente fica pensando: o que eu falo numa hora como esta? Qual é a palavra que eu levo num momento como este? Eu acredito que num momento importante, um momento de chamado ministerial como este, pastor, a gente não poderia ignorar um chamado de um grande homem de Deus que já foi até citado aqui nesta noite, Abraão. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e vou fazer de você, Abraão, vou multiplicar a sua geração, vou te fazer de você uma grande nação, ser bênção. Agora é interessante, meus queridos, que esse chamado de Deus para Abraão, ele vem acompanhado de uma promessa do Senhor, viu, pastor Luiz? Ele vem acompanhado de uma promessa. Abraão poderia ter pensado: ah, não, Senhor, estou estabelecido aqui, tenho família, estou estruturado. Não, pastor, chama outro. Não, Deus chama outro. Mas pela fé, crendo na promessa de Deus, ele foi. Eu acredito, pastor, que quando nós orávamos para que Deus enviasse um pastor para a nossa comunidade, os irmãos que aqui estiveram são testemunha disso. Nunca pedimos: Deus, nos mande um super-homem para esta igreja, Deus, mande um super-pastor para esta igreja. Mas a nossa oração foi: Deus, mande um homem segundo o teu coração para esta igreja. Essa foi a nossa oração, e Deus ouviu o nosso clamor, meus amados, amém? E eu creio que da mesma forma como Deus fez com Abraão, enquanto orávamos aqui, o Senhor falou: Luiz, pega a sua família, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Poderia falar assim: Deus, eu estou estabelecido aqui há 16 anos. Deus, eu estou estruturado aqui com a minha família. Eu tenho uma igreja que já está estruturada. E Deus falou: é pela fé, Luiz. E ele ouviu a voz de Deus, e hoje está aqui, meu amado. E pastor, é dentro dessa realidade de fé, esse passo de fé que o pastor deu com a família, que eu quero agora passar para a mão do pastor, simbolicamente, da mesma forma como Abraão recebeu a promessa: tome posse da terra que Deus te deu. Essa chave aqui simboliza a posse da terra que Deus está te passando, está te confiando. Eu não tenho dúvidas que Ele vai fazer de você uma grande nação. Nós já fazemos parte dessa nação. Eu tenho certeza que muitos virão através desse chamado, pelo passo de fé que você deu. Então queremos entregar essa chave simbolicamente como a chave da terra que Deus confia a você nessa hora. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer através do seu ministério, através da sua família. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família. Sejam bem-vindos agora oficialmente, né? Quero declarar oficialmente como pastor da igreja, empossado, o pastor Luiz. Vamos orar ainda pela vida dele, mas oficialmente está declarado como pastor, novo pastor da comunidade Espaço da Graça. Amém? Vou dar oportunidade ainda, antes de orarmos por essa família. Vamos dar oportunidade para o presbítero Delay, para o presbítero Clésio também. Vamos estar passando uma lembrança para o pastor. Graças a paz, igreja. Amém? Bom, não poderia ficar de fora, né? Mesmo porque o conselho não me deixou de fora, né?
Muita responsabilidade, irmãos. Confesso para os irmãos que é muita responsabilidade. E ainda mais depois da palavra dada pelo pastor. Pastor, Deus está neste negócio. O que eu pensei em falar, o que eu busquei no Senhor para falar, o Senhor colocou nos seus lábios. O Senhor, quando o Senhor abriu, mandou a gente abrir a Bíblia. Não vou nem ler. Mandou a gente abrir a Bíblia. 2 Timóteo. E eu vou entregar a palavra de Deus para o pastor. Esse livro, irmãos, é o único livro de fé e ordem desta igreja. É aqui. Este livro, irmãos, ele foi inspirado por Deus, conforme foi lido pelo pastor. Divinamente inspirado por Deus. E eu quero dizer para os irmãos que é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. Agora, irmãos, só para informação daqueles que não são cristãos. Se ficar fechado, irmãos, não tem poder. Você tem que abrir, irmãos. Nós temos que abrir, ler, meditar e colocar em prática. Né, pastor Isaías? Ler, meditar e colocar em prática. Aí, irmãos, o papai, né, Joca? O papai vai derramar poder. Amém, irmãos? E antes ainda, pastor, de passar a Bíblia para o Senhor, eu quero deixar o mesmo conselho que o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, deixou para Josué, que está em Josué 1, 8 e 9, que diz o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, pastor Luiz, se o senhor fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Olha Deus falando. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. E Deus te colocou aqui, pastor, nesta igreja. E quero reforçar, pastor, que nós estaremos de mão dada, a igreja estará de mão dada, e o Senhor irá nos conduzir, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, graça e paz. Pastor Luiz, tudo o que nós já ouvimos hoje referente ao pastor, nós já podemos experimentar nesses meses, pastor, que o pastor Luiz está conosco, né? Tudo muito bom, pastor. Pastor, homem de Deus. Pastor veio de uma história, né, uma vida difícil, mas Deus deu ao pastor a condição de chegar aonde chegou. E pastor, não pensa que em Joneiva vai ser diferente. Em Joneiva, pastor, há uma coisa aqui em Joneiva que o senhor vai ter muito, que é trabalho. E para isso, pastor,
nós queremos deixar também simbolicamente uma agenda, mas que use esse símbolo, e muito, que nessa agenda o Senhor possa, através dela, se organizar. O Senhor já provou isso, organizado, e registrar aqui, pastor, quais são os projetos que Deus tem para o Senhor neste local. Junto com a agenda, pastor, vai uma caneta. E muitos sabem aqui, nós temos pastores, temos presbíteros, tem muitos irmãos que ministram a palavra do Senhor e pregam. E nós sabemos que há momentos em que Deus dá aquela mensagem para a gente, pastor. E essa caneta vai estar na tua mão, tenho certeza, para o Senhor registrar aquilo que Deus quer falar através da vida do Senhor. Naqueles momentos íntimos com Deus que o Senhor tem, que o Senhor falar contigo, o Senhor possa fazer muito bem em registrar, porque é aquilo que Deus tem preparado para o Senhor. Já foi passado a chave da igreja, a chave da cidade, já foi passado a palavra do Senhor. Nós queremos, através dessa agenda, pastor, lhe entregar e dizer que nós estamos neste trabalho com o Senhor, e que Deus possa lhe abençoar, ser gracioso mais e mais com o Senhor. E gostaria também, pastor, de deixar 2 versículos, logo após eu vou entregar o símbolo. Lá no Salmos, pastor, 32, versículo 8, diz bem assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Isaías 58, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Pastor, Deus lhe abençoe e te dê muita graça. Meus amados, ainda já quase encerrando a nossa parte aqui, Jeremias 3,15 já foi citado também. A palavra diz que o Senhor diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, para que vos apacentem com sabedoria e conhecimento. E lá também Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É uma referência ao Senhor Jesus, mas que cabe nesta noite, que o Espírito de Deus está sobre o nosso pastor, para fazer tudo isso que está na palavra de Deus. Amém? Antes de nós orarmos, encerrando a nossa parte aqui, eu gostaria que Nusa e a família virassem para lá. Vou convidar as esposas dos presbíteros para que venham aqui à frente. Vai estar também entregando ali um símbolo, né, da nossa gratidão pela vida de vocês, declarando também: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Receba das irmãs o abraço das irmãs da igreja. Queria que agora os pastores, toda a igreja estendesse a mão para cá. Nós vamos orar. Família, isso. Vem aqui na frente, Nusa, Débora e Júnior também, faz favor. Vamos abençoar essa família, dizendo que um novo tempo chegou. Nós fizemos até uma faixa dizendo: Geoneiva será abalada. Amém? Não porque chegou um super-homem, mas pelo Espírito que habita na vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. Pai, nós oramos pedindo para que o Senhor enviasse um homem segundo o teu coração. E como o irmão Clésio disse nesta noite, Pai, já podemos sentir isso na vida dos teus servos.
Pai, foi um passo de fé que eles deram. Saíram da zona de conforto deles, Pai, para uma terra a qual eles nem conheciam. Ó Deus, fizeram como Abraão fez um dia. Pai, o que eu quero pedir nesta hora, que as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão estejam também sobre a vida dessa família. Nós declaramos todas as sorte de bênção, ó Deus, no mundo espiritual, sobre a vida dessa família. Guarda essa família, Deus, dá sabedoria ao teu servo, dá direção, que o Espírito do Senhor, que é Espírito de sabedoria, esteja cada dia na vida dele, conduzindo o rebanho a qual o Senhor confia nessa noite a ele. Toma essa família em tuas mãos, guarda, Pai. Nós queremos, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, declarar a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Pastor, a igreja está nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Agradecidos, pastores, podem sentar.